Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês estão vendo essa videoaula. Hoje a gente vai trabalhar mais um pouquinho de ordem alfabética, tá certo? Que a gente já viu um pouquinho na outra aula e também estudar um pouquinho sobre a questão do dicionário, como é usado essa ordem alfabética para definir as palavras, a posição das palavras no dicionário, o que é o dicionário, o que ele usa para suas explicações, tá bom? Ó, inicialmente a gente vai relembrar aqui a ordem alfabética que a gente deve definir, por exemplo, em uma lista de nomes, em uma lista de coisas para comprar, em uma lista de objetos, de desenhos de animais. Toda essa lista a gente usaria na ordem alfabética a sequência de que é escrita as coisas, né? Isso, por exemplo, você precisa ir na feira, você vai comprar abacaxi. Então, começa com A. Depois, beterraba, caju, né? E Danone e por aí vai, tá bom? Só um exemplo aqui. Essa seria a ordem alfabética da escrita das coisas, né? Isso? Pronto. Aí aqui no dicionário, o dicionário, pessoal, é um livro que ele tem a questão de informar o significado das palavras, tá bom? Eu tenho aqui como exemplo, eu tenho vários, mas esse aqui, ó, o Aurelinho, tá bom? Que ele trabalha algumas palavras para significação e aprendizado de crianças, tá bom? Aí eu trouxe como imagem dele algumas palavras para a gente ver essa sequência didática e a questão da explicação das palavras, porque o dicionário ele explica o significado e o que é cada coisa, tá bom? Cada palavra que existe na nossa língua, pessoal. Aí eu trouxe só alguns exemplos aqui, ó. Temos a palavra fazenda, tá vendo aqui? A escrita, como escreve, o dicionário diz como é escrita a palavra fazenda, como ela deve ser dividida em sílabas, fazenda, e a classe gramatical, que a gente vai aprender futuramente, principalmente a partir do ano que vem nas nossas aulas, que é a questão do substantivo, as classes gramaticais. O substantivo ele dá significado às coisas, ele dá nome às coisas, às pessoas, a tudo que a gente tem na nossa língua. Muitas das palavras que a gente tem na nossa língua são substantivos, tá bom? Aí depois ele dá o significado da palavra fazenda, que tem dois aqui nesse exemplo do dicionário, que pode ser um tecido ou um pano, uma fazenda. Antigamente era usado esse nome para referir-se a um pedaço de pano, um pedaço de tecido, tá bom? E também a significação que a gente tem mais usual hoje, que é o que? A fazenda. Uma extensão de terra que fica no campo, ou seja, um pedaço de terra no campo, uma fazenda, terra no campo, onde se fazem plantações que fornecem alimentos para as cidades e também criam-se animais que fornecem carne, leite, ovos, etc. Lembra que a gente viu na aula de história e de geografia um pouquinho dessa diferença entre cidade e campo, né? Pronto, e as produções dos dois locais, a influência que um tem sobre o outro, né? A necessidade de um precisar do outro, tá bom? Nesse caso aqui fala disso, ó, que a fazenda produz um pedaço de terra no campo e que produz essas coisas para fornecer para a cidade, tá bom? Aí a próxima palavra desse dicionário é a palavra fazendeiro. Fazendeiro aqui também é um substantivo. E como dividir essa palavra? Fazendeiro, tá bom? Que significa o quê? O dono da fazenda, tá vendo? O dono da fazenda é o fazendeiro. Aí a gente pula para outra palavra, pessoal. Na sequência é um verbo. Verbo é o que a gente usa para que está no passado, no futuro, no presente, que a gente usa para dizer o que fez, o que aconteceu, tá bom? Essas coisas. No caso do verbo fazer, o verbo fazer significa o quê? Ó? Realizar, a primeira significação. O verbo fazer é você realizar alguma coisa. Você fazer é você realizar. Aí um exemplo aqui no passado, ó, que remete às nossas aulas. Ó, Juca já fez seus deveres de casa. Então, se ele já fez, está no passado, né? O verbo no passado. Juca já fez. Outro exemplo
de fazer é você fazer, você construir alguma coisa, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, papai fez uma casa na praia, então ele construiu uma casa na praia, né? O fazer de construir, não é isso? Ou então só o construir mesmo. Outro exemplo, eu fiz um castelo de areia. Passado também, eu fiz um castelo, tá bom? Aí o verbo, ó, o substantivo geralmente ele não muda, tá vendo a questão da palavra, né? E o verbo fazer tem várias palavras estão ligadas a ele. Ó. Eu fez, está ligado a fazer, fazer no passado, né? Fez, fiz, tá bom? E outros exemplos, que a gente vai ver bem mais no futuro. Aí, observem, para a gente ver essa questão da ordem alfabética, observem aqui, pessoal, o que tem em comum nessas letras aqui, ó. Fazenda, fazendeiro e fazer. Estão vendo? Todas elas têm F, A e Z, né? Ó, F, A e Z. Estão vendo? Então elas estão na sequência de ordem alfabética, né? Todas elas têm 3 letras que são iguais. F, A, Z. Aí para a gente colocar em ordem alfabética e para o dicionário colocar, eles foram para a 4ª letra. Fazer. Aí olharam que o E também tem nas 3, ó. Tá vendo? Aí não dava certo. Aí agora vamos para a 5ª letra, a letra número 5. Aí acharam o N. O N em fazenda e o N em fazendeiro. Mas em fazer não tem N. Então o fazer já caiu lá para baixo. Caiu para a 3ª palavra. Aí agora vamos. Eles foram separar a partir da próxima palavra fazenda e fazendeiro. Viram que o N era igual, foram para o D. Viram que fazenda e fazendeiro eram iguais. Até o D, né? Fazenda e fazendeiro, né? Palavras da mesma família, né? Digamos assim, fazenda e fazendeiro, né? Viram que até o D estava igual, pessoal. Então aí foram para a próxima palavra, não é isso? Que foi o que, ó? A próxima letra, ó. Acharam fazenda e viram que era com a letra A. Já fazendeiro era com a letra E. Então a letra E, vocês viram aqui que no alfabeto ela está um pouquinho distante da letra E, né? E que A vem primeiro. Por isso que fazenda, na ordem alfabética aqui do dicionário, ela veio primeiro, depois fazendeiro, porque tem o E, e fazer, porque parava no Z, e depois do E, o R ficou lá para baixo, tá bom? Ficou na 3ª palavra nessa sequência de ordem alfabética. Entenderam que o dicionário, os livros usam isso como exemplo, mas principalmente o dicionário, que a gente vai estudar bem muito ele, usa muito a questão da ordem alfabética para você achar as palavras, para explicar as palavras, tá bom? E a gente vai ver muito isso, pessoal. Para terminar, as 2 últimas palavras, febre e fechadura, tá certo? As duas, ó, você vê que na ordem alfabética as duas têm FE, são iguais, né? Mas quando a gente vai para a 3ª letra, ó, febre tem o B, né? Que a gente vê aqui. E o fechadura tem o C, ó, que já é a 3ª letra. Então, por isso que febre foi para frente, tá bom? E eles estão embaixo de fazer, porque começa com E. Aqui é FA, aqui é FE. Por isso que eles já estão abaixo. Sequência de ordem alfabética também. Aí febre. O que é febre, pessoal? Febre é o quê? Febre é alta temperatura corporal, pessoal. Em geral, por efeito de uma doença. Quando a gente está com febre, é geralmente o nosso corpo reclamando que tem alguma possível doença na gente, tá bom? Que o corpo eleva a temperatura para tentar combater essa doença, tá bom? Nos seres humanos, acima de 37 graus. Todos nós ficamos entre 35, 37 graus. Quando você passa de 37, que mede naquele termômetro, quando passou de 37, você já é considerado que está com febre, tá bom? Aí o exemplo da escrita da palavra que o dicionário deu. Pedro não foi à escola, pois está com febre, pessoal. Tá vendo aqui o uso dessas palavras, tá certo? E fechadura. Fechadura, vocês já sabem o que é, já usaram, né? Já viram. Fechadura é um substantivo também, há essa questão de como dividir, ó, fechadura, tá bom? E a questão do que significa, ó. Fechadura é o quê? É uma peça de metal, né? Que movimentada por meio de uma chave, né? Isso é uma fechadura, ela só abre e fecha usando uma chave.
que abre e fecha portas, ó. Malas, gavetas, etc. A fechadura da casa de vocês, da nossa casa, ela precisa para abrir a porta. Ela é quem fecha e abre uma porta, mas ela precisa da chave, né? Então a fechadura é um objeto, uma peça de metal que é movimentada por uma chave e que abre e fecha portas, tá certo? Por isso, ó, fechadura e fecha, tá vendo? Ela tem o sentido de fechar, é isso? Fechadura e abre e fecha portas, tá bom? Vamos à nossa atividade de hoje, pessoal. Olha só, nossa atividade, ela diz o seguinte, ó, para vocês, a partir do que a gente já estudou de ordem alfabética, fazer essa classificação e colocar as palavras na sequência. Olha só, você conhece alguma família em que os nomes das pessoas começam com a mesma letra? Creio que sim, né? Todos nós conhecemos. É, aí no exemplo aqui, ó, família de Mariana é assim. Veja, aí tem os nomes das pessoas aqui, ó. Marta, Marcelo, Marcos, Margarete, Mara, Márcio e Mariene, né? Marlene. Aí olha só, vocês vão fazer o quê? Ajude Mariana a escrever o nome dos seus familiares na ordem alfabética. Lembra que a gente viu, né? Que a ordem alfabética A, B, C, né? E por aí vai. Aí nesse caso são palavras só com M, pessoal. Olha só, são só palavras com M, né? Marcelo, Marcos, pronto. Aí, se são palavras com M, a gente não vai poder classificar tão fácil como seria só palavras com ABC. Então a gente vai comparar a próxima letra, MA, né? Aí depois a gente vai para a próxima letrinha do nome de cada um. Você vai comparando até achar um local, uma sequência. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ordem. Em qual letra você achou a letra correta para dividir, para separar e fazer a sequência aqui das palavras na ordem alfabética, tá bom? Você vai ver qual é a letra em que eles começam a ficar diferentes um do nome do outro. Mas pelo menos o M e o A, todos eles têm. Aí vocês vão só comparar a partir da terceira letra e por aí vai, até descobrir algum, tá bom? Aí vocês vejam qual é a letra que vocês usaram para diferenciar e coloquem na B. A B diz o seguinte: que letra você considerou para colocar essas palavras na ordem alfabética? A gente já viu que não é a primeira e não é a segunda, porque todos são iguais. Vejam se é terceira, quarta, quinta, qual foi a letra, a partir de qual letra vocês conseguiram começar a diferenciar o nome de um do nome de outro para poder colocar na ordem alfabética, tá bom? Coloquem aqui qual foi a letra, tá bom? A partir daí, a gente vai para a próxima página do livro. Olha só. Questão número 6. Leia as capas de livro a seguir e depois escreva o título de cada livro em ordem alfabética na lista abaixo. Olha só. A lista aqui, vocês veem aqui ó, como se fosse um site, né, de uma biblioteca. Tá vendo aqui ó, o canto de pesquisa para você pesquisar. É como se fosse um site de uma biblioteca, ou então pode ser o canto onde você vai na biblioteca e o atendente vai pesquisando para colocar o livro para você, tá certo? Mas, via de regra, esse estilo aqui é uma consulta num computador, num celular, tá certo? Onde você pesquisa livro, tá bom? Aí, olha só, aqui a gente tem vários tipos de livro. E a partir desses livros, a partir dos... Vocês já estudaram a capa de livro, né, o gênero, e a gente vai ver isso, ó, os livros aqui. A partir desses títulos, vocês vão ler os títulos, ver por qual letra começa e classificar a partir das letras qual a sequência que vocês vão colocar aqui, tá bom? Aí tem a Hora do Abraço, Alice Viaja nas Histórias, Cada Bicho Tem Seu Canto, Marco Queria Dormir e Jornada. Façam a sequência na ordem alfabética de A, B, C, por aí. Procurem as letras que começam cada título do livro e coloquem aqui, tá bom? O nome do livro. Escrevam o nome do livro aqui, tá certo? Aí depois mandem a foto, tirem dúvidas que a gente vai ajudando, tá certo? Até a próxima, pessoal.